Olá, amigos internautas, a todos vocês que nos acompanham aqui nas redes sociais do Centro Espírita Jesus de Nazaré. É sempre uma alegria poder recebê-los aqui nos nossos momentos de estudos, com esses momentos de reflexão em busca do conhecimento. Hoje estudaremos aqui o livro Palavras de Vida Eterna. O capítulo de hoje é o 57, com o tema Jesus e Paz. Irá contribuir conosco nosso amigo Richardson Miranda. Mais uma vez, Richardson, bem-vindo aqui aos estudos. Boa noite a todos. Então, hoje nós vamos fazer algumas reflexões sobre o livro Palavras de Vida Eterna, Jesus e Paz. Começamos com a frase que nos traz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Jesus, João, versículo 14, 27. Para começarmos a refletir, temos que buscar qual é o sentido desta palavra paz, que aqui Jesus já nos traz uma indagação, que a paz que Ele nos dá não é a paz que o mundo nos dá. Então isso já nos faz refletir sobre que a paz concebida pelo Cristo não é essa paz a qual nós entendemos deste mundo terreno. Porque muitas das vezes podemos pensar que paz é estarmos num local onde não ocorram atritos, onde não ocorra violência, onde não há guerra, que ali há paz. Será que simplesmente os conflitos externos que nós, por estarmos neste plano de provas e expiações, todos os dias vivenciamos, será que a ausência destes conflitos externos, ela é responsável por nós estarmos em paz? Não. A paz, ela deve ser entendida como um estado de espírito. Porque muitas das vezes podemos até estar no meio de uma guerra, mas se estarmos bem com os nossos princípios, se estarmos bem com a nossa essência, nós podemos estar em paz. Então, nós temos que começar a desconstruir esse conceito de paz que muitas das vezes nós tomamos como um conceito que encontramos nos dicionários, que é essa paz que ela reflete simplesmente a ausência de conflitos externos, de estarmos num local onde não ocorram embates, não ocorram provocações, não ocorram violências, seja uma violência psicológica, física. Um local que há um marasmo. Ali nós estamos no local onde não está ocorrendo nada. Isso, então, não é paz. Nós simplesmente estamos no local onde há a ausência de conflitos. Mas nós podemos estar dentro de nós numa verdadeira guerra. E das maiores que podemos imaginar. Então, aí, nós não estaremos em paz. Então, nós temos que pegar os conceitos que nós temos lá no próprio livro O Céu e o Inferno, uma das 5 obras do kardecismo, quando ele nos traz os conceitos de céu e de inferno. Eu sempre gosto de trazer essa referência para que nós possamos refletir. Que lá eles deixam muito claro que céu e inferno é um estado de consciência. E aí eu aproveito para dizer que também paz é um estado de consciência. Que, como eu disse anteriormente, podemos estar no meio de um conflito, mas ali, se estivermos bem
com nós mesmos, nós podemos estar em paz. E, principalmente, podemos até nos tornar instrumentos para a paz. Porque, como Emmanuel falava sempre com Chico Xavier, nós não devemos pensar que estamos bem, em equilíbrio, se estivermos isolados e não estivermos em locais onde tenhamos irmãos que estejam em conflitos, que estejam em vibrações inferiores. Porque aí você não está em equilíbrio. Você simplesmente está ali com uma ausência de desequilíbrio por estar num ambiente que não te proporciona esse desequilíbrio. O verdadeiro equilíbrio é aquele que a nossa faixa vibratória, a nossa conduta, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, elas não mudam, independente do lugar que nós estejamos. E como eu disse, nós podemos estar no meio de uma guerra, mas ali nós podemos até nos tornarmos instrumentos para levar a luz, para levar a paz. Que é assim que os espíritos esclarecidos fazem a todo momento conosco. Os espíritos que estão nos planos mais avançados, como nos mundos de regeneração, nos mundos felizes e angelicais, eles, dentre a continuidade do seu plano de evolução, têm como missão vir aos mundos ainda pouco evoluídos, como os mundos primitivos e o mundo que ora estamos de provas e expiações, para assistirem aos espíritos que, como nós aqui, estamos passando pelas provas e expiações. Então, nem por isso, ao estarem aqui, nos intuindo, nos direcionando, nos amparando como verdadeiros guias, como verdadeiros tutores, eles deixam se envolver pelos nossos erros, pela nossa ignorância, pela nossa vibração inferior. Pelo contrário, eles conseguem sempre nos estimular a mudar os padrões, a mudar as condutas e conseguir fazer o que é correto para evoluirmos. Então, nós que estamos aqui nesse plano de provas e expiações, nós também temos que refletir sobre isso. Nós ficarmos restritos, trancados dentro do centro espírita, ou dentro de nossas próprias casas, ou dentro dos locais que nós nos sentimos protegidos, que nós estamos envolvidos somente por companheiros, sejam familiares, amigos, que são espíritos que vibram praticamente numa mesma sintonia do que nós pensarmos que estamos em equilíbrio. Não, nós poderemos atestar o nosso equilíbrio ao conseguirmos ir em ambientes cujos nossos irmãos estão em atitudes inferiores e conseguir entrar e sair da mesma forma. Entrar sem levar nada mais de mal e sair sem carregar nada de mal daquele lugar. Pelo contrário, como eu disse, fazermos como Emmanuel falava com Chico, levarmos a luz. O grande segredo dessa vida é conseguirmos, primeiramente, encontrar luz na escuridão, encontrar beleza no que não é belo, no feio. Porque amar o bom e o belo, isso é automático. Agora, o verdadeiro amor, aquele que cabe um exercício e cabe um desprendimento e uma evolução, é o amor que nós conseguimos encontrar na escuridão, naquilo que não é bom, naquilo que é feio, que é ali que estão os maiores e verdadeiros necessitados. Então, quando refletimos sobre a paz, nós temos que buscar todos esses conceitos que, como eu disse, tanto aqui no Palavras de Vidas Eterna, vai nos trazer, no Evangelho segundo o Espiritismo também, no céu e inferno, principalmente. A paz, o céu, é um estado de consciência. O inferno,
A guerra é um estado de consciência, é uma condição espiritual. Quantos de nós que aqui estamos, que por vários momentos durante essa nossa trajetória terrena, já estivemos num verdadeiro inferno em nossas consciências, sejam por erros, sejam por preocupações, sejam por arrependimentos. Aqui cabe aquele ditado, né? Mais vale a nossa consciência quando as nossas cabeças deitarem nos travesseiros. Isso é um ditado popular, mas que traz um conhecimento muito grande, que é para pensarmos que se estivermos com as nossas consciências tranquilas, nós estaremos em paz, nós poderemos estar em qualquer lugar, nós estaremos no céu. E este estado vibracional que é gerado, ele repercute também ao nos despojarmos dos nossos corpos físicos, que são esse veículo que nos foi emprestado para a nossa estada neste plano terreno, ao qual, através dessa reencarnação, eu tenho condições de colocar em prática todos os meus conhecimentos e adquirir novos aqui neste plano terreno, o qual nós sempre devemos vê-lo como uma escola, que é um mundo evolutivo, que ele detém tudo o que é necessário para a nossa evolução, pelo grau, né, de evolução ao qual nós encontramos. Ao atingirmos todo o aprendizado que este plano tem para nos proporcionar, assim teremos evoluído o suficiente para passarmos para o próximo plano, para o próximo mundo evolutivo, que é o de regeneração. Então, nós somos espíritos em uma experiência humana, ou seja, o espírito é eterno. Agora, o corpo físico, este é temporal. Ele durará o tempo que nos cabe a estada neste plano terreno. Daí vem, né, aquela fala: do pó viemos, ao pó retornaremos. O que retorna é o corpo físico. E no espírito eterno, ele continua no plano espiritual, que é sua verdadeira pátria. E, a partir disso, a forma como este espírito estiver vibrando, a sua consciência, ela continuará com o mesmo. Não é porque ele se despojará do corpo físico que isso vai mudar alguma coisa na sua essência, na sua consciência, no seu nível de evolução. Pelo contrário, a única coisa que muda ao desencarnarmos, ou seja, o corpo físico morrer, é que o nosso espírito, ele se despojará, ele se libertará desse invólucro carnal que chamamos de corpo físico. E aí ele retornará para o plano espiritual, da forma que ele se encontra aqui neste corpo físico. A única coisa que muda é não estar mais no corpo físico, mas o seu nível de evolução, de esclarecimento, o seu estado de consciência continua com o mesmo. E aí nós temos diversos exemplos nas obras espíritas que nos retratam perfeitamente a passagem de diferentes irmãos que, ao desencarnarem, são surpreendidos, né, no plano espiritual por situações de arrependimento, de remorso, um verdadeiro inferno de consciência, ou seja, não estão em paz. E, ao estarem imersos nas suas próprias consciências, eles assim ficam presos nas suas próprias lembranças, nos seus próprios erros, ali nas suas próprias dores. E isso faz com que eles fiquem por muito tempo presos a zonas vibracionais inferiores que estão compatíveis com
as emanações vibratórias às quais eles emanam, que nós conhecemos no kardecismo como umbral. O umbral, então, é um local no plano espiritual, um reduto de espíritos que se reúnem em detrimento dos mesmos padrões vibratórios, ou seja, padrões vibratórios inferiores. E ali ficam aprisionados em si mesmos. Cada um vai vivenciar o seu próprio inferno. Cada um vai projetar as suas dores. Então, mesmo eles estando na mesma região vibracional, se pegarmos um a um, nenhum vai viver essa experiência da mesma forma. Nenhum vai ver este ambiente da mesma forma. Nenhum vai sentir este ambiente da mesma forma, porque cada um tem uma consciência, cada um tem um nível de evolução, cada um está preso a um padrão vibratório, cada um está imerso no seu próprio inferno e cada um não está em paz consigo mesmo, porque a primeira paz é a mais importante, é a que nós cultivamos em nós mesmos. Se nós mudamos, o mundo muda. Se nós estamos em paz, o mundo que está à nossa volta estará em paz. Independente dos ambientes, como eu disse, volto a repetir, não são um lugar de guerra, não é um lugar de conflitos, não é um lugar de vibrações inferiores que vai perturbar a minha paz, porque ela eu edifico de dentro para fora. E uma paz bem edificada, forte, sustentada por uma fé inabalável, ela não vai se influenciar por qualquer ambiente, por qualquer companhia que este ser encontre. Pelo contrário, como eu disse lá atrás, esse indivíduo começa então a se tornar um ser de luz, um instrumento para levar a luz, um instrumento para semear a paz, porque ele pode estar em diversos locais, que os seus irmãos estejam em conflitos, e pelo seu exemplo, pela sua serenidade, pela sua paz, ele começa a ser um pescador de almas, ele começa a ser uma luz que conduz esses outros irmãos para encontrarem a sua própria paz. E vários indivíduos que estão em paz, eles estão no céu, porque, como eu disse também, quando desencarnarem, estiverem no plano espiritual, aquele espírito que despoja do corpo físico, mas faz a sua passagem, estando com a consciência tranquila, estando em paz consigo mesmo, e assim também com tudo o que o rodeia, ele chega livre, leve. Assim como nós sempre vemos, quando um irmão desencarna, as pessoas desejarem que ele descanse em paz, aí realmente esse espírito estará descansando em paz, porque ele terá vencido todas as suas provações e expiações deste plano terreno. Ele terá retornado para o plano espiritual, ali cheio de conquistas, feliz por ter conseguido aprender e ter alcançado tudo o que ele precisava para dar continuidade à sua evolução espiritual. E um espírito que assim chega no plano espiritual, ele não fica cristalizado, preso na sua própria consciência, porque ele está liberto, ele está livre, ele está em paz, ele está no céu da sua própria consciência. E assim ele consegue, então, perceber imediatamente o plano espiritual, retornar em pouco tempo às suas atividades, retornar o contato com todos aqueles espíritos que lhes são amigos, são espíritos familiares, desta ou de outras reencarnações, que estão no plano espiritual. E temos passagens também muito bonitas, nas obras espíritas, que nos retratam espíritos nessas situações.
que ao desencarnarem já se despertam nas câmaras de retificação nas colônias espirituais. Se despertam como se tivessem dormido um sono profundo, aquele sono regenerador, reparador, e acordam lá em paz, acordam tranquilos e felizes com o sentido do dever cumprido. Vamos ver mais um pedacinho, então, do capítulo, que nos traz: a paz do mundo costuma ser preguiçosa, rançosa. A paz do espírito é serviço renovador. A primeira é inutilidade, a segunda é proveito constante. Vejamos exemplo disso em nosso divino mestre Jesus. Lares humanos negaram-lhe o berço, mas o Senhor revelou-se em paz na estrebaria. Herodes perseguiu-lhe, desapiedado, a infância tenra. Jesus, porém, transferindo-se de residência em favor do apostolado que trazia, sofreu tranquilo a imposição das circunstâncias. Olha que bonito. Comparando então o que é realmente a paz do espírito e a paz do mundo, né? Já nos traz essa reflexão de que a paz do mundo é rançosa, é preguiçosa, que é essa paz que eu já, né, trouxe lá no início algumas reflexões, que é essa paz que nós muitas vezes pensamos que é estarmos protegidos, isolados do mundo, sem estarmos presenciando problemas ou vivenciando problemas. Isso não é paz, isso é fuga, né? E como eu disse, nós podemos estar presos, né, isolados no topo de uma montanha, que se nós não estivermos bem com nós mesmos, se nós estivermos em conflitos, se nós não estivermos em paz com nós mesmos, nós estaremos no maior inferno. Podemos estar no cenário mais bonito, né? Nós podemos estar rodeados de pessoas as que mais gostamos, que nós não estaremos em paz. Assim como também temos exemplos, né, de vários espíritos missionários que aqui já estiveram no plano terreno. O que são os espíritos missionários? Que nós temos espíritos que, como nós, que estamos aí ainda num estado de evolução. Temos aqui muitas questões para nos aperfeiçoar e, como eu disse, as provas e expiações são oportunidades para colocarmos em práticas o que já aprendemos e aprendemos coisas novas e evoluirmos. Espíritos missionários são espíritos que já alcançaram todo o aprendizado, toda a evolução que este plano poderia lhes proporcionar. Eles não teriam necessariamente a necessidade de retornar a este plano terreno, mas eles assim se propõem para cumprirem missões, principalmente em locais onde os espíritos aqui reencarnados ainda estão muito conturbados, ainda estão muito atrasados, muito apegados às questões mundanas e precisam de ter um guia, um exemplo, alguém que lhes estimule e desperte para as coisas do alto, para a evolução espiritual. Então, nós já tivemos várias passagens de espíritos missionários e que eles são a comprovação de que, mesmo estando em regiões conflituosas, difíceis, eles nunca perderam a sua serenidade. Eles ali exalavam a paz que eles detinham, né? Eles emanavam vibrações positivas a todo momento. Então, podemos citar como exemplos a própria Madre Teresa de Calcutá, que veio para uma região, né, lá da Índia, e que se dedicou há tanto tempo à questão do auxílio aos pobres, dos famintos, dos miseráveis, né? Passou por situações de tanta opressão, de tanta dificuldade, de tantas vezes, né, que ao lermos a biografia dela, vemos os relatos dela deixar de comer para dar a quem tinha fome. E sempre com o olhar sereno, sempre em paz. Ou seja, não era um ambiente, as lutas, as dificuldades, os sofrimentos que ela
ali presenciava e vivenciava também, que impediam, né, ela de ter paz, ou perturbavam a paz dela. Ela sempre emanava e sempre desejava estar cada vez mais em paz, para levar, nem que seja ali, a conta-gotas, um pouquinho daquilo que ela tinha para aqueles irmãos que estavam tão conturbados. Outro espírito missionário que nós temos como exemplo é São Francisco de Assis, né, que teve uma passagem tão bonita no plano terreno, ali sempre dedicado também aos pobres, à natureza, aos animais, passagens muito bonitas, como a que relata que uma vez ele estava caminhando e pedindo perdão, 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 perdão. E alguém se aproximou e lhe perguntou: Francisco, por que você está pedindo perdão? Ele: porque eu estou pisando nessas pequenas plantinhas e elas também são seres vivos, elas também são obra do Pai, do Criador. Olha que espírito de dotada evolução, né, que se compadecia, se preocupava com todos os seres vivos, desde uma pequenina planta que, se ele, sem ter outra opção, tinha que pisar sobre ela, até os animais e os próprios irmãos, que ele, né, várias passagens, ele tirava a roupa do próprio corpo e dava àqueles que não tinham. E então, outro espírito que não se deixou perturbar, ou seja, a paz dele era tão edificada, ele estava tão bem, que não era o ambiente que assim definia a sua paz, né? Nós temos aí também o Gandhi, que também, mais um exemplo, né, que trilhou pelas regiões levando ensinamentos, passagens foi um grande promotor da paz, né, lutando ali para que os homens não deixassem de guerrear uns contra os outros, principalmente em detrimento de poder, de ganância material, né? Temos aí outro exemplo muito bonito. Então, nós temos vários exemplos para seguirmos e para ilustrar para nós essas reflexões que nós estamos aqui tecendo hoje, porque muitas das vezes ficamos aí nesse conceito da paz do mundo terreno, dessa paz que é estarmos isolados de problemas, é não vivermos problemas. Isso não é, isso é fuga, como eu disse. E se assim fizermos, nós estamos perdendo um tempo precioso, porque se nós estamos matriculados neste plano terreno de provas e expiações, então significa que nós já viemos preparados, nós, ao realizarmos os nossos planos reencarnatórios lá no plano espiritual. O que são os planos reencarnatórios? São o nosso trajeto, né? É o nosso, tudo aquilo que nós planejamos aqui realizar, vivenciar, experimentar, reparar, aprender. Então, nós nos dedicamos muito antes de vir para cá. Todos nós, com certeza, fomos muito desejosos desta oportunidade de vir aqui para o plano terreno. E ao agora aqui estarmos, nós vamos querer nos isolar e pensar que ficamos a par, que não realmente olharmos para as nossas dificuldades, trabalharmos ali as nossas imperfeições, repararmos quaisquer erros que possamos ter cometido, seja nesta própria reencarnação ou em reencarnações anteriores, nós estaremos assim evoluindo? Nós estaremos assim aproveitando essa oportunidade? Não. Nós estaremos empacados no meio do caminho, né, dessa jornada. E o tempo está passando. As oportunidades estão passando. Então, nós temos que abraçá-las. A espiritualidade sempre nos diz, nos trabalhos, né, mediúnicos, eu acho muito interessante, que ela sempre nos diz assim: as provações durarão o tempo que for necessário para você tirar o aprendizado que necessita. Então, o que está querendo nos dizer?
ao estarmos em provações, dificuldades, nós devemos abraçar essas provações, observar o que aquilo tem para nos ensinar, tentar usar aquilo para nos modificar e, a partir daquilo, nós conseguirmos vencer essa provação. Porque também tem um ditado dos próprios budistas que fala: se um problema tem solução, não cabe preocupação. Se um problema não tem solução, solucionado ele está. Aí que você não tem que preocupar mesmo. Nós temos que refletir também que existem provações, aí vamos chamar as provações como problemas, como as pessoas mais comumente falam, os problemas que nós enfrentamos nas nossas vidas, que nós vivenciamos, existem problemas que têm solução. Então não cabe nós ficarmos amassando barro, né? Ficarmos ali pisoteando, esperneando como uma criança birrenta e não querendo enfrentar. Se tem solução, então foca na solução e vai embora para resolver isso. Agora, tem problemas, né, tem provações que não existe solução. A resposta está em aceitarmos que aquilo não tem solução. O aprendizado é isso. Tem provações nas nossas vidas que elas vêm simplesmente para nós vermos que somos seres passíveis de termos situações que elas não têm solução. Então, é trabalhar a aceitação, é aquilo e pronto. E lembrarmos, né, o que o Emmanuel falava muito com o Chico, né, o Chico nos repetia: se nós não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, nós podemos recomeçar e fazer um novo fim. O que ele queria sempre dizer com isso? Se erramos, se seguimos para outros caminhos que hoje, pela nossa cabeça, pela nossa evolução, pelo nosso conhecimento, até por ter tomado essa decisão lá atrás, nós faríamos diferente, então não adianta ficarmos remoendo aquilo que já ocorreu e estava lá atrás. Nós temos que, assim, então, olharmos e tentarmos tirar o aprendizado necessário, recomeçar e fazer diferente. Todas as situações que nós vivenciamos em nossas vidas, nós sempre chegamos num lugar do caminho que nós vamos... Esse caminho vai se dividir em dois. E aí você vai ter que fazer uma escolha. Qual desses dois caminhos que surgem no meio, na frente, né, da estrada, que você vai ter que obrigatoriamente escolher um, para dar continuidade à sua jornada. Um desses caminhos é um caminho sombrio, é um caminho escuro, duro, que se você escolher ele, você vai se cristalizar na dor, no sofrimento, e a sua vida ela vai se tornar amarga, porque isso significa que você, mediante as escolhas que tomou, que realizou, você preferiu, ao invés de aprender, a se endurecer com o resultado daquilo que você escolheu. O outro caminho, aí é um caminho mais iluminado, é um caminho de maior evolução, que é aquele caminho que você escolhe olhar para o erro, olhar para o problema e tentar mudar, tentar melhorar, tentar se lapidar, tentar evoluir, que é isso que o Emmanuel sempre falava, recomeçar e fazer um final diferente. Que nós possamos escolher este caminho, de tirar o maior aprendizado sobre os nossos erros, de aceitarmos que somos humanos. Nós estamos aqui num plano de provas e expiações. Ninguém está esperando, muito menos os espíritos superiores, Deus, que nós
sejamos perfeitos e acertemos sempre aqui nesse plano. Porque o nosso nível de evolução, infelizmente, não nos permite. Mas o que deve existir em nós é sempre o desejo de fazer o que é correto. É o desejo sempre de buscar o melhor caminho. E muitas das vezes, buscar o melhor caminho é reconhecer os erros, entender os erros e, principalmente, aprender com esses erros. E tomarmos uma força para nos aperfeiçoarmos e evoluirmos. Eu gosto sempre de citar o Santo Agostinho, que ele tem uma biografia, né, uma história de vida maravilhosa, que mostra que ele vem num caminho de desvios, de erros, de muito apego à matéria, até que ele encontra com Cristo. E aí ele decide mudar a sua vida. O encontro com Cristo foi um divisor de águas. E esse encontro com Cristo, nós podemos entender como um encontro físico, que ora será que ele tivera, ou o encontro psíquico, o encontro íntimo com Cristo. Porque aí o exemplo, as palavras do Cristo o tocaram. E ele assim conseguiu mudar e ter uma vida tão produtiva e exemplar que se tornou um espírito de luz. E usando o próprio Santo Agostinho, nós podemos, das suas próprias palavras, nós podemos fazer uso neste momento, que é que tudo na vida passa, as tristezas passam, as alegrias também. Isso nos dá um conforto para, mediante as provações e as expiações, nós assim então conseguirmos nos focar e nos desprender do sofrimento, porque ora pensamos que isso é eterno, mas nada é eterno não. E também eu gosto de usar o exemplo, que eu falo sempre para os jovens da mocidade, para exemplificar melhor a questão das provações das nossas vidas e a forma como isso pode nos afetar para o bem ou para o mal, depende das nossas escolhas. Qual é a diferença do ovo e da batata na água quente? O que acontece com o ovo e o que acontece com a batata? Eles estão sofrendo a mesma influência, que é a água quente, que queima, que os cozinha. O ovo que é mole fica duro, e a batata que é dura fica mole, sobre o mesmo agente. Então, é um exemplo simples para nós refletirmos sobre isso que eu disse, de que, mediante as provações, dependem das nossas escolhas, qual caminho nós vamos tomar. E isso é muito importante para nós também definirmos e conseguirmos aí promover em nós mesmos a nossa paz, a verdadeira paz, que como eu estou dizendo aqui todo momento, não é essa paz do mundo como nós pensamos. É uma paz íntima, é uma paz de consciência, é uma paz que habita os nossos corações. Amando e servindo os necessitados e doentes, Jesus recebia a cada passo os golpes da astúcia de letrados e causistas de seu tempo. Contudo, jamais deixou por isso de exercer imperturbável o ministério do amor. Isso é muito bonito, que é também o que a espiritualidade sempre nos traz, e eu gosto de ver que às vezes saem algumas orientações espirituais para pessoas que estão passando por dificuldades, estão buscando ajuda, que aí a espiritualidade fala assim: fazer visita no lar dos idosos, fazer trabalho voluntário no Hospital do Câncer, fazer trabalho voluntário num orfanato. Aí as pessoas olham e falam assim: não, mas eu não entendi, eu estou precisando de tanta ajuda e eu vou lá ajudar outras pessoas?
Aí é o que a espiritualidade nos mostra, que a primeira forma de nós tomarmos força para vencermos as nossas dificuldades, os nossos problemas, é olharmos para baixo. O que é olhar para baixo? É olharmos que tem irmãos, nós temos irmãos que estão em situações muito mais complicadas, mais difíceis. E quantos exemplos nós temos, até no próprio trabalho voluntariado, de encontrarmos com pessoas com doenças ali terminais e que exalam desejo pela vida, né, lutam pela vida de tamanha forma ao momento que outras pessoas saudáveis estão deprimidas, estão ali passando em suas mentes desistir da vida. Aqui não estamos, né, julgando, cobrando ninguém. É só mostrando duas situações diferentes. E muitas vezes no encontro dessas duas pessoas pode ocorrer algo muito mágico, né, muito bonito, que é o desejo pela vida, que é aquela que a vida está a deixando, possa invadir aquele que tem a vida, mas não está a abraçando. Então, tem uma parte da música da irmã Sheila, que eu acho muito bonita, que fala: sempre fica um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Então, não tem ninguém que seja pobre que não tenha nada para dar. E não tenha ninguém que é rico que não tenha nada que possa receber. Então, quando nós damos o amor, acaba ficando um pouco nas nossas mãos. E quando ajudamos os outros, acabamos por, principalmente, ajudarmos nós mesmos. Porque quantas vezes, ao estarmos ajudando um outro, nós encontramos as respostas para os nossos próprios problemas, para as nossas próprias dificuldades. Abandonado pelos próprios amigos, Jesus entregou-se serenamente à prisão injusta. Sobre o cuspo injurioso da multidão, foi açoitado em praça pública e conduzido à crucificação, mas voltou da morte aureolado de paz sublime, para fortalecer os companheiros acovardados e ajudar os próprios verdugos. Recorda assim o exemplo do benfeitor excelso, e não procure segurança íntima fora do dever corretamente cumprido, ainda mesmo que isso te custe o sacrifício supremo. A paz do mundo quase sempre é aquela que culmina com o descanso dos cadáveres a se dissociarem na inércia, mas a paz do Cristo é o serviço do bem eterno, em permanente ascensão, é o dever cumprido. Olha que bonito isso, né? E no final, então, traz para a gente um exemplo do próprio Jesus, que é daquilo que eu falei anteriormente. Aquele que cultiva e já possui essa paz íntima, essa paz de consciência, ele, ao despojar do corpo físico, ele desperta no plano espiritual na maior paz. Aqui fala que Jesus até aureolado, né? O que ele está querendo dizer? Que ele estava até envolvido em luz, porque é um espírito que está emanando luz. E que ele vem ainda para ajudar os seus companheiros acovardados e aqueles também que foram os seus algozes. E pensarmos também que até no enfrentamento, né, na Via Crucis, que Jesus estava ali, sofrendo as humilhações, os castigos, sendo açoitado, ele não se rebelou de forma alguma, né? Ele esteve sempre centrado, ele esteve sempre em equilíbrio, porque ele é um ser que emana paz. E quando estava crucificado, tamanha a sua evolução, tamanha a sua paz, que ele ainda olhou para o alto e pediu: Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. Olha, tamanho exemplo deste espírito crístico que é Jesus, que veio há 2000 anos nos trazer esses ensinamentos e que até hoje nós ainda estamos aí engatinhando para aprender e para
aplicar em nossas vidas e evoluir. Que assim possamos sempre seguir o exemplo de Jesus e que a paz esteja com cada um de vocês, que a paz esteja sempre conosco.